Em uma manhã nublada, Roberto, um milionário respeitado, sentou-se em uma mesa isolada em seu café favorito. O aroma do café fresco e o suave tilintar de xícaras eram parte do seu cotidiano, mas a atmosfera parecia diferente. Olhando pela janela, suas memórias dançavam na sua mente como sombras fugidias. Ele ainda podia sentir a presença de Clara, sua falecida esposa, cujos risos ecoavam em sua lembrança, entrelaçados com os sons do dia a dia. Roberto tinha construído um império, mas a riqueza não preenchia o vazio que sua perda deixou. Ele costumava se gabar de ser um homem de negócios astuto, mas agora, em sua solidão, a vida parecia um labirinto sem saída. O anel de diamantes que Clara usava, um presente que simbolizava seu amor eterno, estava guardado em uma caixa no fundo de sua gaveta, um lembrete doloroso de tudo o que havia perdido. Naquela manhã, enquanto ele se perdia em pensamentos, uma nova figura apareceu no café. A garçonete, uma jovem de cabelos castanhos ondulados e um sorriso radiante, movia-se com agilidade entre as mesas. Ela parecia trazer um pouco de vida ao ambiente, sua presença quase mágica, contrastando com o cinza da manhã. Roberto observou enquanto ela servia os clientes, sua energia despertando uma sensação de nostalgia e, de alguma forma, um anseio. Foi então que, enquanto a garçonete se aproximava de sua mesa, seu olhar caiu sobre a mão dela. O mundo ao redor de Roberto desapareceu. Ele ficou paralisado ao ver um anel semelhante ao que Clara usava. Um anel que ele conhecia tão bem. Um anel que guardava tantos significados. O coração dele disparou. Um misto de confusão e curiosidade se formando em seu peito. Como poderia uma garçonete, alguém que parecia tão distante de seu mundo, ter algo tão íntimo e pessoal? A jovem notou seu olhar fixo e sorriu. Um sorriso que parecia iluminar a sala. Bom dia, posso te ajudar com algo? A voz dela era doce, mas Roberto mal conseguia ouvir. Seu pensamento girava em torno da pergunta que fervilhava em sua mente. Qual seria a ligação entre aquela jovem e sua esposa? Antes de continuar com a história, pedimos para que você se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias. O mistério começava a se formar, e ele não sabia que aquele simples encontro mudaria o curso de sua vida. Roberto finalmente desviou o olhar do anel, tentando se recompor diante da garçonete. Ele respirou fundo, forçando um sorriso. Um café, por favor, ele disse, tentando manter a conversa leve, embora a mente estivesse repleta de perguntas. O que era aquele anel? Como ela o tinha? As perguntas martelavam em sua cabeça enquanto ele observava a jovem se afastar. Enquanto esperava, sua mente vagou pelas memórias de Clara. Ele se lembrava do dia em que ela recebeu o anel. Um momento repleto de amor e promessas. O brilho nos olhos dela quando ele deslizou a joia em seu dedo era uma imagem que nunca sairia de sua memória. O anel era mais do que uma simples joia. Era um símbolo de um amor que superava todas as dificuldades. A garçonete voltou com o café e a energia dela parecia contagiante. Aqui está. Se precisar de algo mais é só chamar. Ela sorriu novamente e, por um momento, Roberto esqueceu da dor. Havia algo na maneira como ela se movia e falava que despertava um lado dele que ele pensava ter perdido para sempre. Desculpe, mas posso perguntar sobre o seu anel? A pergunta escapou de seus lábios antes que ele pudesse pensar duas vezes. Ele não queria ser intrusivo, mas a curiosidade o consumia. A jovem olhou para a mão, surpresa, e depois sorriu, tocando o anel delicadamente. Ah, este é um presente da minha avó. Ela sempre disse que é um amuleto da sorte para a nossa família. Sua expressão mudou, um misto de orgulho e nostalgia. Ela usou por muitos anos, e sempre me dizia que quando chegasse a minha vez, eu deveria usá-lo com carinho. Roberto sentiu seu coração acelerar. A conexão estava começando a tomar forma, mas ainda era envolta em mistério. A jovem continuou a falar, mas suas palavras pareciam ecoar distante, enquanto ele ponderava sobre as coincidências da vida. Era uma história que ressoava com a dele, um ciclo de amor e perda que se repetia através das gerações. Meu nome é Ana, e você é um cliente frequente, certo? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. Sim,
Eu venho aqui com frequência, Roberto respondeu, tentando se manter presente. Mas a verdade era que sua mente ainda estava presa ao anel. Como poderia ser que Clara, mesmo em espírito, estivesse de alguma forma se comunicando com ele através daquela jovem? A conversa fluiu, mas a pergunta ainda pairava no ar. Haveria um laço mais profundo entre Ana e Clara? O mistério continuava, e Roberto sentiu que precisava descobrir mais. Conforme os dias se transformavam em semanas, Roberto continuava a frequentar o café, cada vez mais intrigado pela presença de Ana. Cada interação entre eles se tornava mais significativa, e a conexão que sentia não se limitava apenas ao anel. Havia algo na maneira como ela falava sobre sua vida, suas aspirações e desafios, que fazia seu coração aquecer, um sentimento que ele não experimentava desde a morte de Clara. Em uma manhã ensolarada, Roberto decidiu ser mais direto. Ana, você já pensou em seguir seus sonhos fora daqui? Com certeza tem talento para muito mais do que ser garçonete. A pergunta parecia levá-los a um território mais pessoal, e ele esperava que ela não se sentisse intimidada. Hannah sorriu de forma enigmática. Às vezes sinto que a vida tem planos diferentes para nós. Tenho um sonho de ser artista, mas a vida em casa exige muito de mim. Havia um brilho em seus olhos, mas também uma sombra de resignação. A arte é um escape, mas as responsabilidades falam mais alto. Roberto se lembrou de como Clara costumava incentivar seus próprios sonhos. Ela sempre acreditou no potencial das pessoas ao seu redor. O pensamento o fez sentir uma pontada de saudade. Você deveria seguir o que ama. Nunca é tarde para sonhar, ele disse, sentindo que estava dando a Ana o mesmo conselho que Clara teria dado. Nesse instante, a conversa foi interrompida por um cliente barulhento e Ana se afastou para atender. Roberto observou enquanto ela se movia com graça, uma sensação de urgência crescendo dentro dele. Ele precisava entender melhor quem ela era e o que a conectava ao passado de sua esposa. Naquela tarde, decidiu que iria investigar mais. Após se despedir de Ana, ele saiu do café e começou a procurar informações sobre a família dela. Com um pouco de persistência, encontrou um pequeno estúdio de arte onde Ana costumava expor suas obras. A arte dela tinha um estilo único, misturando cores vibrantes com traços sutis de melancolia. Roberto se viu encantado. Enquanto examinava uma pintura, notou uma foto em uma das paredes. Era uma imagem emoldurada de uma mulher idêntica a Ana, mas com um anel muito familiar em sua mão. O mesmo anel que Clara usava. O coração de Roberto disparou, e as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. Poderia ser possível que Ana fosse de alguma forma ligada à sua esposa? A dúvida pairava no ar, e a conexão que antes parecia meramente intrigante agora se tornava um mistério profundo que Roberto estava determinado a resolver. Roberto saiu do estúdio de arte com a mente fervilhando. A foto daquela mulher, que claramente era uma parente de Ana, o deixou intrigado. Ele precisava saber mais sobre a história dela, e talvez sobre sua conexão com Clara. O que parecia ser uma mera coincidência, agora parecia se tornar um entrelaçamento de destinos. Decidido, ele voltou ao café no dia seguinte, ansioso para conversar com Ana. O ambiente estava agitado, e ele a viu servindo mesas, seu sorriso iluminando o lugar. Quando finalmente conseguiram se encontrar, ele percebeu que a conversa que precisava ter não poderia ser adiada. Ana, você mencionou que o anel pertence à sua avó. Você sabe mais sobre a história dele? Roberto perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Ela o olhou curiosa, mas também um pouco hesitante. Sim, minha avó sempre falava sobre a importância dele. Ele é um legado da nossa família, passado de geração em geração. Ela costumava dizer que ele traz sorte e amor para quem o usa. Roberto sentiu uma onda de emoções. O anel que representava um amor eterno para ele, agora estava ligado a uma nova história, uma nova vida. Você saberia dizer como sua avó o adquiriu? Ele perguntou quase sem respirar. Ana hesitou, mas logo começou a compartilhar. Minha avó sempre contava que ganhou o anel de uma amiga, que viveu uma grande história de amor.
Mas o que me intrigava era que ela dizia que esse amor enfrentou muitos desafios e, mesmo assim, prevaleceu. A história dela me inspira a acreditar que o amor verdadeiro nunca morre. As palavras dela ecoaram na mente de Roberto. Ele se lembrou de Clara, de como seu amor havia sido testado por desafios, mas sempre prevalecido. Um impulso o levou a se abrir. Eu também conheci um grande amor, disse ele olhando nos olhos de Ana. E ela usava um anel exatamente como o seu. Ana ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Você quer dizer que sua esposa usava um anel assim? Perguntou, um brilho de compreensão surgindo em seu olhar. Roberto assentiu, sentindo que aquele era o momento em que as histórias de suas vidas poderiam se entrelaçar. Sim, minha esposa faleceu há algum tempo, e aquele anel simboliza tudo o que vivemos juntos. É como se eu visse uma parte dela em você. Um silêncio pesado pairou entre eles, a tensão carregada de significado. Ana parecia entender a profundidade de suas palavras, e uma conexão inegável começou a se formar entre eles. Mas a pergunta que ainda pairava na mente de Roberto não tinha resposta. Poderia haver uma ligação mais profunda entre Ana e Clara? E enquanto ele refletia, um novo mistério se apresentava. O que mais as duas mulheres poderiam compartilhar além de um anel e histórias de amor? O que o destino ainda reservava para ele? Nos dias seguintes, Roberto e Ana se tornaram mais próximos. A cada encontro no café compartilhavam histórias e risadas, mas sempre havia uma sombra de mistério pairando sobre eles. O anel de Ana continuava a ser um ponto de conexão, mas também de confusão. Roberto estava decidido a descobrir o que realmente ligava suas vidas. Certa manhã, enquanto tomavam café, Roberto decidiu que era hora de perguntar diretamente. Ana, você sabe de onde sua avó era? Alguma vez ela mencionou um nome ou um lugar que pudesse nos ajudar a entender melhor essa história? Ana parou por um momento pensativa. Na verdade, sim. Minha avó sempre falava sobre uma cidade pequena chamada São Vicente. Ela dizia que era lá que conheceu o amor de sua vida, mas nunca entrou em muitos detalhes. Eu só sei que essa cidade tinha um significado especial para ela. São Vicente. O nome ecoou na mente de Roberto. Era o mesmo lugar onde Clara tinha passado os verões da infância. Ele se lembrava das histórias que ela contava sobre os dias ensolarados na praia e a casa de família que tinham lá. A ideia de que Ana e Clara poderiam ter laços mais profundos o deixou sem palavras. Você teria interesse em visitar São Vicente? Roberto perguntou, sua voz carregada de emoção. Poderíamos tentar descobrir mais sobre suas histórias. Ana olhou para ele, uma mistura de surpresa e curiosidade nos olhos. Você gostaria de fazer isso? Eu adoraria. Mas não sei se encontraremos muitas respostas. Às vezes as respostas vêm das perguntas que não sabemos que devemos fazer. Roberto respondeu, sentindo uma nova esperança brotar dentro dele. Ele sentia que essa viagem poderia não apenas esclarecer suas dúvidas, mas também ajudá-los a lidar com suas respectivas perdas. A decisão de viajar juntos parecia uma nova etapa em suas vidas. Nos dias seguintes, Roberto organizou a viagem e a expectativa cresceu. Ele se sentia animado, mas também nervoso. O que eles poderiam descobrir? Haveria realmente uma ligação entre Ana e Clara? As perguntas pareciam infinitas, e cada uma delas adicionava uma camada de complexidade ao que ele estava sentindo. Na manhã da partida, enquanto dirigiam em direção a São Vicente, o ar estava cheio de promessas e incertezas. A viagem era mais do que apenas uma busca por respostas. Era um passo em direção a um novo começo. Ao se aproximarem da cidade, uma sensação de nostalgia tomou conta de Roberto. Ele não sabia o que o aguardava, mas estava decidido a descobrir. Que assim, com cada quilômetro percorrido, o passado se tornava mais próximo e o futuro mais incerto. O mistério que os unia agora se desdobrava em um novo capítulo, e Roberto mal podia esperar para ver o que a vida lhes reservava. A estrada para São Vicente era uma viagem suave, cercada por paisagens de tirar o fôlego. Roberto dirigia com uma mistura de nostalgia e ansiedade, enquanto Ana observava as mudanças na paisagem com um brilho nos olhos. O cheiro do mar se tornava mais intenso à medida que se aproximavam da cidade,
e Roberto não pôde deixar de recordar os dias ensolarados que passou com Clara nas praias de sua infância. Ao chegarem, o clima leve e o som das ondas quebrando na areia pareciam acolhê-los. A cidade mantinha um charme rústico, com ruas de paralelepípedos e casas coloridas. Enquanto caminhavam pelo calçadão, Ana observou os detalhes com curiosidade, enquanto Roberto se sentia tomado por memórias. Cada esquina parecia contar uma história. Cada rosto que passava era um eco do passado. "Você já veio aqui antes?" Ana perguntou, percebendo o olhar distante de Roberto. "Sim, quando era mais jovem. Minha esposa adorava este lugar. Era um dos seus lugares favoritos", ele respondeu, a emoção à flor da pele. Ela sempre dizia que este lugar tinha uma magia especial. Ana sorriu suavemente, sentindo a conexão entre eles se aprofundar. "E agora estamos aqui juntos", ela comentou, tentando trazer leveza à conversa. Eles decidiram visitar a casa de veraneio de Clara, que ainda permanecia como uma cápsula do tempo, com detalhes que pareciam ter sido preservados. Ao entrar, Roberto sentiu uma onda de emoções, como se Clara estivesse ali observando tudo. Ele compartilhou histórias da infância, momentos de felicidade que pareciam tão distantes, mas que estavam gravados em sua memória. Enquanto exploravam, Ana encontrou uma caixa antiga em um canto. Curiosa, a jovem a abriu e começou a olhar as lembranças dentro. Fotos em preto e branco, cartas amareladas e pequenos objetos que contavam a história de uma vida cheia de amor. Entre eles, uma carta chamou sua atenção. "Roberto, você precisa ver isso!" Ana exclamou, segurando a carta com cuidado. Parece ser de sua esposa. Com o coração acelerado, Roberto pegou a carta. Ao ler as palavras escritas com a caligrafia delicada de Clara, ele sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Ela falava sobre suas esperanças, seus sonhos e uma referência a um anel que tinha um significado especial, que a ligava a uma tradição de família. Ela fala sobre a força dos laços familiares e como eles moldam nossas vidas. Ana leu em voz alta, sua voz trêmula de emoção. Ela menciona um amor que resiste ao tempo. A revelação era intensa. O que havia entre eles começava a se revelar. E a conexão que sentiam parecia ser mais do que meras coincidências. Roberto olhou para Ana, percebendo que estavam diante de um legado que unia seus passados. "O que você acha que isso significa?" Roberto perguntou, sua voz baixa. Ana o encarou, a expressão dela cheia de compreensão. "Talvez seja uma chance de reescrever nossas histórias, de entender que a vida continua mesmo após as perdas. E talvez, em algum lugar, Clara esteja nos observando." O peso da revelação os envolveu, e enquanto as ondas quebravam na praia, o futuro se abria diante deles, repleto de possibilidades. Mas o mistério ainda não tinha terminado, e o que mais o destino guardava para eles ainda era uma incógnita. Depois de ler a carta, Roberto e Ana sentiram uma nova energia entre eles. A revelação sobre o passado de Clara parecia ter iluminado um caminho que ambos estavam dispostos a explorar juntos. Eles decidiram que, além de conhecer a casa de veraneio, era hora de visitar o centro da cidade e procurar mais pistas sobre a história da família de Ana e sua avó. Caminhando pelas ruas, a brisa do mar trazia consigo o cheiro salgado, misturado com o aroma das barracas de comida local. Ana falava sobre suas lembranças de infância, sobre as histórias que sua avó contava e, como sempre, se sentiu inspirada por elas. Roberto a ouvia com atenção, sentindo que cada palavra a conectava mais a Clara e, ao mesmo tempo, a ele. Enquanto passavam por uma loja de antiguidades, Ana parou, seus olhos brilhando com curiosidade. "Vamos entrar? Pode haver algo interessante aqui." Roberto concordou, e os dois adentraram a loja, onde o ar estava impregnado com o cheiro de madeira velha e história. Entre as prateleiras empoeiradas, Ana começou a explorar, enquanto Roberto observava os objetos antigos. Logo, seus olhos se fixaram em um pequeno baú de madeira. Algo nele parecia familiar. "Olhe isso!" Ana exclamou, segurando um colar antigo que havia encontrado. Roberto se aproximou, admirando a peça. Mas foi então que notou algo em um canto do baú. Um pequeno caderno desgastado. Ele se aproximou e o pegou, abrindo suas páginas com cuidado.
O que viu o fez parar em seco. Era um diário, e as anotações eram escritas com a mesma caligrafia que ele reconhecia tão bem. É da minha esposa, murmurou a voz quase inaudível. Ela costumava manter um diário. Eu não sabia que ainda existia. Hannah olhou para ele, os olhos arregalados. Você pode ler o que ela escreveu? Com o coração acelerado, Roberto começou a folhear as páginas. Cada entrada repleta de memórias e sentimentos que pareciam vivas novamente. Ele leu em voz alta trechos que falavam sobre seus medos, sonhos e a felicidade que sentia em cada verão em São Vicente. Uma das páginas chamou sua atenção. Clara mencionava um encontro especial com uma jovem que a inspirou. Ela fala de uma amizade que fez aqui, e de como essa jovem parecia carregar uma luz, uma esperança para o futuro. Roberto comentou, olhando para Ana. Poderia ser. Você? Ana ficou em silêncio, processando as palavras dele. A ideia de que Clara havia notado sua presença antes mesmo de a conhecer era quase surreal. O mistério continuava a se desenrolar diante deles, cada descoberta trazendo mais perguntas do que respostas. Talvez essa amizade não tenha terminado. Ana sugeriu uma centelha de esperança em seus olhos. Podemos honrar a memória dela e, ao mesmo tempo, criar algo novo. Roberto assentiu, sentindo-se mais conectado a Ana do que nunca. A ideia de transformar a dor da perda em um novo começo era tentadora, mas o que significaria isso? E como eles poderiam unir seus passados de maneira que fizesse sentido? Com o diário em mãos, decidiram voltar para a casa de veraneio e refletir sobre tudo o que haviam descoberto. O destino havia preparado algo especial para eles, mas a jornada estava apenas começando. De volta à casa de veraneio, Roberto e Ana se sentaram na varanda, com o mar como pano de fundo e o diário de Clara entre eles. O ambiente, agora carregado de emoções, parecia sussurrar histórias do passado. Enquanto as ondas quebravam suavemente na praia, Roberto abriu o diário novamente, decidido a ler mais sobre os pensamentos de Clara. As páginas estavam repletas de anotações sobre a vida, os desafios que enfrentou e as pequenas alegrias que a cercavam. Uma passagem em particular capturou sua atenção. A vida é uma tapeçaria de conexões. Cada pessoa que encontramos deixa uma marca, e algumas delas permanecem mesmo quando partem. Roberto refletiu sobre essas palavras, sentindo que Clara estava falando diretamente com ele naquele momento. Ao olhar para Ana, percebeu que ela também era uma parte dessa tapeçaria, e que suas histórias estavam se entrelaçando de maneira inesperada. Acho que precisamos descobrir quem era essa jovem que Clara mencionou, ele disse, sua voz carregada de determinação. Ela pode ter deixado algo importante para nós. Ana concordou, e juntos decidiram que deveriam procurar mais informações sobre a família de Ana e sua avó em São Vicente. Se Clara havia formado uma amizade significativa aqui, talvez houvesse outros que pudessem lembrar dessa conexão. No dia seguinte, foram ao pequeno museu da cidade, onde antigos moradores costumavam compartilhar suas histórias. Assim que entraram, foram recebidos por uma senhora idosa, que imediatamente notou a expressão de nostalgia nos rostos deles. Bem-vindos, o que os traz aqui? Ela perguntou, seu olhar perspicaz capturando a atenção de Roberto e Ana. Estamos procurando informações sobre a história de uma mulher que viveu aqui, provavelmente na mesma época em que sua avó estava. Ana respondeu hesitante, mas determinada. Ela tinha um anel que é uma tradição na nossa família. A senhora franziu a testa, pensativa. Esse anel. Você está falando de um anel de amor? Eu conheci uma jovem que tinha algo assim. Ela sempre falava de um amor que perdurou, mesmo após a perda. Se não me engano, ela se chamava Clara. Roberto sentiu o coração parar por um instante. Sim, essa é minha esposa. Ele disse, a emoção transparecendo em sua voz. Ela morreu recentemente, e estamos tentando entender o que pode ter acontecido entre ela e a sua avó. Clara era uma jovem encantadora, a senhora começou, enquanto eles se acomodavam em um canto acolhedor do museu. Ela passava os verões aqui, e sempre contava histórias sobre um amor que era forte como o mar. Sua amizade com minha filha era especial. Elas costumavam sonhar juntas,
acreditar que poderiam conquistar o mundo. Ana escutava atentamente, fascinada. Minha avó sempre falou de Clara como uma inspiração. Ela dizia que a amizade delas foi um dos maiores tesouros da juventude. A conexão que se formava entre os três era forte. A senhora continuou, contando como Clara e sua filha, agora falecida, tinham trocado cartas durante anos, mantendo viva uma amizade que ultrapassava a distância. Vocês podem ter encontrado algo valioso, a senhora concluiu. A amizade é um legado poderoso, e se Clara e sua filha deixaram algo para trás, é hora de descobrir. Roberto e Ana se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre eles. A missão de entender o passado agora parecia mais clara. Não era apenas sobre descobrir os segredos de Clara, mas sobre honrar o legado de amor e amizade que ela deixou. Enquanto saíam do museu, a luz do sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados. O futuro que os aguardava era incerto, mas a sensação de que estavam no caminho certo crescia a cada momento. Nos dias que se seguiram, Roberto e Ana mergulharam em sua nova missão. Eles decidiram que era hora de visitar os locais que Clara e sua amiga costumavam frequentar, na esperança de encontrar mais pistas sobre a conexão delas. A cidade estava cheia de histórias e cada canto parecia sussurrar lembranças do passado. Uma manhã, enquanto caminhavam pela praia, Ana apontou para uma pequena cabana de madeira, meio escondida entre as árvores. Acho que aquela cabana é o lugar onde elas costumavam se encontrar. Minha avó sempre falava sobre como passavam horas lá, sonhando e conversando. Intrigado, Roberto levou Ana até a cabana. Ao chegarem, perceberam que o local ainda mantinha um ar de magia, mesmo com o tempo e a natureza tomando conta. As paredes de madeira estavam desgastadas, mas havia algo nostálgico no ambiente que os fazia sentir que estavam prestes a descobrir algo especial. Dentro, encontraram um diário empoeirado jogado em uma prateleira. Roberto o pegou com cuidado, o coração batendo acelerado. Parece ser um diário, ele disse, abrindo as páginas com delicadeza. As anotações eram feitas com uma caligrafia conhecida, e a emoção tomou conta dele ao reconhecer a escrita de Clara. Ana olhou por cima do ombro de Roberto, os olhos arregalados. Isso é incrível, o que ela escreveu. Roberto leu em voz alta, a voz tremendo com a emoção. Hoje encontrei um tesouro nas palavras de uma amiga. Falar sobre sonhos, sobre o futuro, sobre amores que nos marcam para sempre. A vida aqui é simples, mas cheia de beleza. Espero que um dia, ao relembrarmos, possamos olhar para trás e sorrir, sabendo que tudo valeu a pena. As palavras ecoavam na mente de Roberto, lembrando-o da esperança e do amor que Clara sempre carregou. Havia uma passagem que falava sobre um amor perdido e a promessa de que um dia se reuniriam novamente. Essa ideia de continuidade, de que os laços nunca se quebram, ressoava fortemente com o que ele e Ana estavam experimentando. Ela acreditava que os laços do amor e da amizade são eternos, Ana disse com um olhar sonhador. Talvez isso explique a conexão entre nós. A leitura os deixou em silêncio, contemplativos. O diário estava cheio de reflexões, sonhos e promessas, mas à medida que folheava as páginas, Roberto se deparou com algo inesperado. Uma carta endereçada a Ana. Espere, o que é isso? Ele exclamou surpreso. Como ela sabia do seu nome? Com cuidado, Ana retirou a carta, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Ao abrir, começou a ler em voz alta. Querida Ana, se você está lendo isso, é porque as nossas histórias estão entrelaçadas de alguma forma. Sempre acreditei que as pessoas que amamos nunca realmente nos deixam. Elas permanecem conosco, guiando-nos, mesmo quando não estão mais fisicamente ao nosso lado. As palavras deixaram um silêncio carregado de significado. Roberto e Ana estavam diante de algo que transcendia o tempo e a perda, uma mensagem que unia os destinos deles de maneira extraordinária. Ela sabia de você, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Roberto disse, a voz embargada. Era como se Clara estivesse nos preparando para este encontro. Ana olhou para ele, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Isso é incrível e muito tocante,
Precisamos continuar essa jornada. Precisamos descobrir o que mais Clara deixou para nós. Com a determinação renovada, eles saíram da cabana, sentindo que estavam cada vez mais próximos de desvendar o legado que Clara deixou. A conexão entre eles não era apenas uma coincidência, era um chamado para honrar o passado e explorar um futuro juntos. Com o diário de Clara e a carta para Ana em mãos, Roberto e Ana sentiam que haviam dado um passo significativo em sua busca. As descobertas até agora não eram apenas revelações sobre o passado de Clara, mas também sobre as possibilidades que estavam surgindo em suas próprias vidas. Decidiram que precisavam visitar a antiga casa de Clara, agora um patrimônio familiar que a mãe de Roberto havia mantido. Embora estivesse vazia, cada cômodo guardava memórias que poderiam oferecer mais pistas sobre o legado de Clara e a amizade com a avó de Ana. Ao chegarem, Roberto sentiu uma onda de nostalgia. O cheiro de madeira e as paredes decoradas com fotos da infância o transportaram para momentos que pareciam tão vívidos. Cada móvel, cada objeto, tinha uma história para contar. Aqui é onde Clara sonhava, ele disse, com a voz carregada de emoção. Ela sempre imaginou como seria sua vida e a vida das pessoas que amava. Ana observou atentamente as fotos nas paredes. É incrível ver a evolução dela, como ela era feliz. Isso a torna tão real. Eles começaram a explorar a casa juntos, revirando antigos álbuns de fotos e objetos que despertavam memórias. Em um dos quartos, Ana encontrou uma caixa empoeirada em um canto, coberta por uma toalha. Curiosa, ela a puxou, e os dois se debruçaram sobre o que estava dentro. A caixa continha cartas, lembranças e um álbum de recortes repleto de fotos de Clara e sua amiga, além de registros de viagens e momentos especiais. Uma das cartas, escrita em um papel amarelo e desbotado, chamou a atenção de Ana. Ela leu em voz alta. Querida amiga, às vezes sinto que as palavras não são suficientes para expressar o que o nosso laço significa. Prometo que sempre estarei ao seu lado, mesmo que a vida nos leve por caminhos diferentes. As palavras eram como um eco do que estavam vivendo agora. Roberto sentiu uma conexão profunda com Clara. A amizade que ela cultivou com a avó de Ana não era apenas um capítulo do passado, mas um elo que transcendia o tempo. Isso é lindo! Ana comentou emocionada. Ela realmente acreditava na força das conexões. Depois de revisar as cartas, um item peculiar se destacou. Um pequeno medalhão que Clara havia feito para sua amiga. Era um símbolo da amizade delas, algo que poderia se transformar em um amuleto que uniria os dois mundos. Devemos levar isso para casa, Roberto sugeriu. É uma forma de honrar a memória delas e de nos conectarmos ainda mais. Ana concordou. E com o medalhão em mãos, eles saíram da casa com uma sensação de que algo muito maior os unia. Era como se Clara estivesse guiando-os em sua jornada, deixando pistas que os ajudariam a construir algo novo a partir do que haviam perdido. Enquanto caminhavam de volta ao carro, a luz do sol começava a se pôr, criando um cenário mágico ao seu redor. A promessa de um futuro compartilhado, entrelaçado pelas memórias do passado, parecia mais real do que nunca, e com cada passo, o eco da amizade de Clara e a conexão que formavam juntos se tornavam mais fortes. Com o medalhão cuidadosamente guardado, Roberto e Ana decidiram que era hora de refletir sobre o que haviam aprendido e como isso poderia moldar o futuro deles. O dia seguinte seria um novo começo, e ambos sentiam que tinham uma responsabilidade: honrar a memória de Clara e a amizade que ela manteve ao longo dos anos. De volta à casa de veraneio, sentaram-se na varanda contemplando o mar. O som das ondas quebrando na areia parecia trazer uma sensação de paz, enquanto as cores do pôr do sol pintavam o céu em tons de laranja e rosa. Ana segurou o medalhão, admirando-o com um olhar sonhador. Esse símbolo, ele representa tudo o que Clara e sua amiga acreditavam, disse Ana. É como se elas quisessem que continuássemos a história delas. Roberto assentiu. E é exatamente isso que devemos fazer. Vamos nos dedicar a preservar essa amizade e criar algo novo a partir dela.
Poderíamos, quem sabe, organizar uma exposição com as histórias de Clara e da sua avó, mostrando como a amizade e o amor podem resistir ao tempo. A ideia acendeu um brilho nos olhos de Ana. Isso seria maravilhoso. Poderíamos convidar familiares, amigos e até pessoas da cidade. Seria uma celebração da vida delas e também um modo de unir a comunidade. Animados, eles começaram a esboçar um plano. O evento não seria apenas uma exposição, mas também um espaço para compartilhar histórias, memórias e a importância das conexões humanas. O objetivo era criar um legado que unisse as gerações, assim como Clara e a avó de Ana fizeram. Nos dias seguintes, Roberto e Ana trabalharam incansavelmente na organização do evento. Eles contataram amigos e familiares, coletaram histórias e memórias de Clara e passaram horas reunindo tudo em um espaço acolhedor na casa de veraneio. Cada item era uma peça de um quebra-cabeça que aos poucos formava a imagem de um amor duradouro. A cidade começou a se mobilizar e as notícias sobre o evento se espalharam rapidamente. As pessoas começaram a trazer suas próprias histórias e o projeto tomou vida de uma maneira que nenhum deles havia imaginado. Ana sentiu que a energia da comunidade era contagiante e Roberto, por sua vez, notou como isso o ajudava a curar. No dia do evento, o espaço estava vibrante. A decoração refletia a essência de Clara, com fotos, cartas e objetos que contavam sua história. As pessoas chegavam em grupos, compartilhando risadas e lágrimas, e a conexão entre todos era real. Roberto e Ana se sentiram cheios de gratidão por terem proporcionado esse momento. Enquanto o sol se punha, eles se reuniram para uma pequena cerimônia. Roberto, emocionado, tomou a palavra e falou sobre Clara, sobre o que ela significava para ele e como sua vida havia sido marcada pelo amor e pela amizade. Ana seguiu, compartilhando histórias sobre sua avó e como aquelas duas mulheres inspiraram não apenas suas vidas, mas também as de tantas outras pessoas. Quando a noite caiu, as luzes ao redor brilhavam como estrelas, e o ambiente estava cheio de alegria e amor. A celebração não era apenas uma lembrança do que havia passado, mas um passo em direção a um futuro onde as conexões continuariam a florescer. No meio da celebração, Ana olhou para Roberto e ambos perceberam que haviam encontrado algo especial um no outro. O passado os uniu de maneiras que nunca poderiam ter imaginado, e a nova amizade que estavam construindo prometia ser tão forte quanto a que Clara havia cultivado. Naquele momento, sob o céu estrelado, eles sabiam que o legado de Clara não apenas continuava, mas também se expandia, unindo suas histórias e seus corações em uma nova tapeçaria de amor e amizade. Se gostou desta história, pedimos para que você se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias.